Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, num debate organizado pelo Governo para debater a reforma do Estado e que não conseguiu juntar mais de 30 pessoas para ouvir Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro anunciou o mais recente plano para combater a crise. Um plano de rescisões na função pública, apresentado como uma oportunidade para os trabalhadores. Isso mesmo. Depois da imigração como possibilidade, o desemprego como oportunidade. Reconheçamos que a esse respeito temos tido um governo apostado em criar novas oportunidades a centenas de milhares de cidadãos. Desde que tomou posse, temos mais de 300 mil desempregados e há mais de 1 milhão de pessoas sem emprego e sem receber qualquer tipo de subsídio. E se ficar sem trabalho é uma oportunidade, como garante Pedro Passos Coelho, ninguém fez tanto por este país como o atual governo. O desemprego está a matar a economia, afundando o país numa recessão crescente e teimando em desmentir quinzenalmente os números de Vítor Gaspar. Depois do Ministro das Finanças já ter anunciado por 3 vezes que o ano de retoma para por 3 vezes lhe fechar a porta, o Governo avança com um plano de rescisões na função pública. Sejamos claros e diretos. O que está em curso é uma gigantesca campanha de chantagem sobre os funcionários públicos, com a perversidade adicional de ser dirigida aos trabalhadores com salários mais baixos, de menor nível de escolaridade e média etária mais elevada. A idade média dos escalões profissionais, enunciados por Pedro Passos Coelho, é de 45 anos. É estas pessoas, a maioria com mais de 20 anos de serviço e com uma idade que o mercado de trabalho já franzia o sobrolho quando ainda havia empregos para distribuir, que o Governo agora abre a porta de saída. Para juntar o insulto à injúria, Passos Coelho ainda tem o tupete de dizer a estes 150 mil funcionários públicos que devem encarar o fim do seu emprego como uma oportunidade. Senhoras deputados, senhores deputados, para avançar com esta chantagem, o Governo socorreu-se da mistificação e desinformação do costume. Em primeiro lugar, dizendo que os funcionários dos escalões mais baixos recebem mais do que no privado. Em segundo lugar, dando a entender que durante anos e anos nada foi feito para diminuir o peso da administração pública. Como vem sendo costume, ambas as afirmações são falsas e chegam mesmo a ser desmentidas pelo estudo encomendado pelo Governo. Como se pode ver nas páginas 69 e 70 deste estudo, os técnicos menos qualificados do Estado ganham menos do que os com idênticas qualificações no privado. Mais, se contarmos com o ganho médio mensal, não há nenhum grupo profissional que ganhe mais de forma significativa no público do que no privado. Se juntarmos a isso que os trabalhadores públicos ficaram sem o 13º mês, rapidamente percebemos que é tudo propaganda para justificar o injustificável. Como vem sendo habitual, o que interessa é atirar as culpas todas e as maleitas do país para cima das costas largas dos funcionários públicos. O Governo consegue criar fumo onde nunca existiu fogo. A segunda mistificação conta com a cumplicidade da aparente fraca memória de alguns governantes. Diz o Governo que agora chegou o momento de encolher o peso da função pública. Agora, senhoras deputadas, senhores deputados do PSD e do CDS, agora. Mas o que tem acontecido nos últimos anos? Se não um longo, mas continuado processo de diminuição do número de funcionários do Estado. Durante os anos do anterior governo do Partido Socialista, a administração pública, através da regra de 2 por 1 e depois
da regra 5 por 1, perdeu mais de 50 mil funcionários. Agora, em menos de 2 anos, no governo PSD-CDS, cortaram 25 mil postos de trabalho no Estado. O resultado é simples. O peso salarial da função pública baixou dos 14% do PIB para 10,4%, muito abaixo da média europeia e a léguas dos 18% dos países como a Dinamarca ou a Noruega. Dizer que nada foi feito, como se a função pública fosse um servidor de recursos públicos e não contribuísse decididamente para a riqueza do país e para a qualidade de vida das populações, é uma tentativa mal amanhada de reescrever a história. O objetivo central do Governo, quando o desemprego atingiu o nível mais elevado sempre e apenas promete continuar a subir, é chantagear a função pública até onde puder, com um único propósito: baixar ainda mais os salários dos trabalhadores, do Estado e do privado, para quem os salários públicos servem tantas vezes de referência. Não deixa de ser, por isso, sintomático que o Governo seja, neste preciso momento, o único parceiro a impedir o aumento do salário mínimo nacional. Quando patrões e sindicatos, numa rara sintonia, defendem a uma única voz o aumento do degradado salário mínimo, o Governo não podia ser mais claro. O único futuro que defende para Portugal é o desemprego e os baixos salários. Mas, tal como os salários de miséria, o futuro deste Governo está traçado. O caixote do lixo da história. Disse.